Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Eu sou a professora Rosenilde e hoje nós vamos apresentar esse vídeo aula para que vocês possam ser auxiliados para o exercício, a materialidade da pesquisa em educação e ensino. Hoje está bem fresquinho, né? Vamos tomar um leitinho quente, um chocolate, um cafezinho, mas está muito gostoso hoje realmente. Eu vim apresentar para vocês um pouquinho do que eu chamo de pesquisa em educação. E qual que é a ideia? A pesquisa em educação, ela é um campo teórico muito específico, né? Os objetos de estudo da pesquisa em educação, e essa pesquisa que eu venho discutir para vocês, eu focalizo muito o campo da pedagogia, que eu chamo de pesquisa pedagógica. São determinados tipos de pesquisa que o foco é o processo ensino e aprendizagem em todos os seus intervenientes, todos os elementos que interferem nesse objeto. Por que é importante os professores pesquisarem? Olhe, um professor que não pesquisa, ele vai ser apenas um consumidor de produção, de conhecimentos produzido por pessoas alheias ao seu contexto. Por exemplo, quem que faz um livro didático? Geralmente são feitos em centros muito distantes. Então, nós usamos aqui em Rio Verde, Goiás, ou qualquer que seja o município, Urutaí, Morrinhos, Ceres, Iporá, conhecimentos produzidos por pessoas alheias. E a nossa defesa, e aí eu preciso apresentar para vocês de onde eu estou falando, eu fiz o meu mestrado, doutorado em Ciências da Educação, e um dos focos das minhas pesquisas há mais de 20 anos é a defesa da importância e necessidade dos professores pesquisarem a sua prática, o que eu chamo de pesquisa pedagógica. Por quê? O professor que pesquisa a sua prática, ele tem condições de inová-la, ressignificá-la, aprimorá-la. E nós estamos vivendo num tempo agora complexo, ambíguo, né, provocado pelo Covid-19, que mostra para nós a necessidade da ressignificação de nossas práticas. O ensino antes presencial passa a ser mediado pelas tecnologias e muitos professores não estão preparados para a mobilização desses artefatos tecnológicos. Então, o professor que pesquisa, ele procura inovar e ressignificar a sua prática, né? E um dos tipos de pesquisa muito utilizado na educação são as pesquisas de abordagem qualitativa. Vem para mostrar que ao trabalhar com fenômenos sociais, humanos, nós não podemos usar métodos alinhados com as pesquisas experimentais, porque estamos tratando de pessoas que têm sentimento, coração, enfim, são diferentes na sua forma de interagir socialmente, na sua forma de aprender. Não dá então para usarmos os mesmos métodos das ciências naturais, experimentais, na pesquisa que envolve objetos de estudo que são pessoas ou as diferentes relações de aprendizagem e interação social que partem delas, né? Eu vou apresentar para vocês alguns tipos de educação, esclareço, professora Rosenilde e eu não conseguirei esgotar todas essas possibilidades, mas eu digo para vocês, como eu falei no início, nós estamos tratando do professor pesquisador, aquele que pesquisa a sua prática pedagógica. Então, nesse fenômeno de estudo em si, algumas pesquisas são muito utilizadas. Estudo de caso é você estudar uma situação específica, delimitada, o processo de aprendizagem de uma turma ou de um grupo de alunos ou de um aluno, a prática de ensino de uma professora. Por exemplo, em tempos pandêmicos, que nós não temos o acesso presencial à sala de aula, nós podemos acompanhar um caso específico pelos os recursos, os artefatos tecnológicos que essas professoras estão utilizando ou esses professores. Então, o estudo de caso, ele é uma abordagem e eu vou depois explicar os procedimentos de recolha de dados que praticamente vários podem ser utilizados para todas essas abordagens de pesquisa. Pesquisação. A pesquisação, enquanto estudo de caso, eu quero detectar uma situação, investigar ela profundamente, a pesquisação, eu além de levantar a problemática a partir dessa situação, geralmente ela emerge a partir da minha prática, eu quero também tentar amenizar essa situação.
Hoje, por exemplo, qual é o grande problema? Como ensinar na pandemia? Então, a pesquisação ela vai encontrar propostas metodológicas para ensinar na pandemia. E você vai desenvolver essas propostas e você vai fazer uma reflexão na ação. E posteriormente publicar, porque se não publica não é pesquisa, né? Narrativas é um campo que eu particularmente gosto muito, porque as narrativas ela envolve os aspectos socioculturais, históricos e biográficos das pessoas. Então, eu sou professora Rosenilde, eu falo a partir do meu chão cultural, qual é o meu chão epistemológico e teórico, né? De formação são as ciências da educação, qual é a minha vivência familiar, profissional. Tenho uma família, eu sou de Mato Grosso, eu sou do campus Rio Verde, que interações que acontecem aí. Tudo isso impactua na forma da Rosenilde pensar e na forma ela desenvolver a sua prática. A pesquisa etnográfica é uma pesquisa, ela tem uma característica singular, porque ela tem uma exigibilidade profunda, segundo a Marli André, Mengelud, que também o Trivindes, que são teóricos das questões metodológicas da educação. É importante que o pesquisador focalize o seu objeto, ou seja, se eu vou pesquisar uma escola específica, que eu fique imerso nessa situação por mais de 6 meses. Então, não é simplesmente entrar 2 dias e já falar sobre a situação. Ele exige muito mais uma descrição profunda das nuances, dos pormenores. É indicado para tese de doutorado, para professor já em efetivo exercício, mas uma pesquisa que vocês vão fazer aqui na graduação ou na pós-graduação, lato sensu, ou mesmo no mestrado, não é muito indicado. O que são procedimentos e técnicas de pesquisa, né? Toda ciência ela precisa ter um método para atingir as intencionalidades. Então, eu tenho um objeto, eu tenho uma questão de pesquisa que me conduz, né, o que me inquieta, o que eu quero saber, e eu vou ter um método para prosseguir, para caminhar e, enfim, atingir essa intencionalidade. E quais os principais caminhos, professora, de recolha de dados em pesquisa em educação? Novamente, eu digo para vocês que eu não consigo esgotar essa discussão. Mas no caso específico que eu estou conduzindo vocês para o desenvolvimento da pesquisa pedagógica, que é o professor pesquisador que pesquisa o ensino e aprendizagem, eu vou destacar alguns elementos. A observação, a entrevista e questionário, análise de documentos, grupo focal, narrativas, fotografias e videogravação. A observação, ela pode ser participante ou não participante. Por que observação participante? Participante, eu posso estar imerso na situação. Eu quero observar um determinado grupo, que seja de forma online, né, nesse momento pandêmico, e eu quero eu começo a auxiliar o professor, já encaminhar propostas para ele. Então, nesse caso, eu já não estou apenas observando, eu estou participando também. Então, a observação ela exige um roteiro organizado, bem estruturado, e ela tem vantagens e limitações. A vantagem é porque eu estou ali observando de forma profunda, né, por vários dias seguidos, como que se procede, que posturas que o professor mobiliza em sua prática, como que ele interage com os alunos, enfim, todos os elementos do campo da didática de sala de aula. Mas quais são as limitações? As limitações é porque nós tendemos a criar impressões e a nossa vida pode interferir. E a nossa vida também teórica. Eu desconheço, por exemplo, os elementos da pesquisa em educação. Com certeza eu vou ter uma limitação nesse olhar. E aí eu pergunto para vocês, eu sempre passo essa imagem em sala de aula, né, quando nós estamos juntos, olhos nos olhos, né? Podemos estar bem próximos, calor humano. E eu escuto as seguintes respostas. Professora, eu vejo uma senhora. Eu vejo uma moça. Outros, eu vejo 2 coisas. Outros, eu não vejo nada. Percebe? Cada um olha a partir de uma base, de um chão cultural, teórico, familiar. Nem todos veem o objeto da forma como são. É uma situação simples, mas que você alonga para o contexto das relações escolares e você vai perceber isso. Nós vamos trabalhar com 2 pesquisadores, o mesmo total de dias na escola, participando do mesmo campo de relações, e cada um vai falar de um jeito. Então, há um processo de subjetividade, e isso a gente tem que ter muito cuidado, porque a pesquisa e a educação ela exige um caminho rigoroso.
Nós temos que avançar dessas questões de interferências subjetivas, e isso é possível por muita leitura. Questionário também é um procedimento de recolha de dados na pesquisa em educação. Ele tem, podem ser com perguntas fechadas, abertas e combinando as duas que são as mistas. É bacana quando nós trabalhamos com um número grande de pessoas. Nós temos, por exemplo, uma pesquisa no Residência Pedagógica da turma anterior, que nós entrevistamos ou aplicamos um questionário para mais de 170 pessoas, que são os bolsistas que entraram. Então, com um número bem denso como esse, fazer entrevista é muito complicado. O questionário é mais utilizado, mas o questionário também ele é muito limitado. Ele não dá muito margem de olhar. Eu não gosto muito do questionário, a não ser que você combine o questionário com outras estratégias, né? Nós temos aqui no Google Form, muito fácil para você elaborar, muito fácil de atingir as pessoas, é tudo online. Muitos não respondem, mas você tem que ficar o tempo todo, né? E você não pode obrigar a pessoa a responder. Mas você vai motivando até que você consiga atingir as suas finalidades. A entrevista, tem a entrevista estruturada e a não estruturada. A entrevista estruturada, você, a partir das suas intencionalidades e questões de pesquisa, você conduz a entrevista direcionando para as perguntas que você quer. Eu quero, por exemplo, perceber que estratégias didáticas o professor está mobilizando na pandemia, no ensino remoto. Bom, então eu vou fazer perguntas, eu vou perguntando. Às vezes a pessoa não se lembra, você usa isso, você usa aquilo, entende? Você vai conduzindo. E a não estruturada, simplesmente você faz a grande pergunta e deixa a pessoa falar à vontade sobre essa questão. Narrativas. As narrativas também são muito parecidas com as entrevistas, mas diferentemente, ao invés de eu simplesmente perguntar quais são as estratégias, professor, que você está mobilizando na pandemia, eu quero saber quem é você, qual a sua formação, como é a sua vida, porque todas essas questões impactuam na sua forma de atuar. E como eu falei para vocês, eu sou adepta das narrativas, porque eu falo sempre a partir de um lugar, e as narrativas dão essa possibilidade de compreensão de uma forma mais total do fenômeno observado, e não apenas o fato pelo fato em si, quando a pessoa responde. E nas narrativas eu tenho narrativa oral, eu simplesmente peço para vocês, eu quero saber como que vocês estão aprendendo, quais são os desafios que vocês estão tendo nesse processo pandêmico, vocês vão fazer uma carta para mim, pronto, e eu vou analisar a partir daí. Eu não indico, eu só faço, eu conduzo de uma forma mais geral. Ela é muito espontânea também, o ato da conversa, da recolha das narrativas. Eu posso usar fotografias também, a Maria Helena Abraham fala muito sobre isso, né? Que a imagem, a narrativa imagética também, ela é muito utilizada, né? O filme. Então, todos os tipos são materiais que eu possibilito analisar o fenômeno em si. Todos esses procedimentos precisam ter um rigor metodológico de registro. Se eu faço a observação de uma prática, seja online, né, na pandemia ou lá na sala de aula presencial, eu preciso ter data, registro, horário, uma sequência de informações, porque é a partir daí que eu vou analisar os dados. Não é simplesmente chegar e descrever tudo que eu fiz. Ou eu fico 6 meses assistindo e nunca registrei nada e já quero avaliar. Isso não é possível na pesquisa em educação. O grupo focal é um grupo que eu posso trabalhar por até 12 pessoas, eu não indico mais que isso, porque é complexo, você vai entrevistar as pessoas tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, se for presencial, faz uma roda e você vai e deixa as pessoas debatendo. Às vezes é difícil porque você grava e é meio complexo. Se for no Google Meet, você, numa reunião no Google Meet, qualquer outro, no Zoom, qualquer outro artefato, eu posso fazer com as 6 pessoas e eu vou perguntando, muito legal também, muito interessante. Mas às vezes um pode interferir a resposta do outro, né? Diferentemente quando a entrevista é individual. Enfim, ponto. O que nós podemos fazer então, na perspectiva do professor pesquisador no contexto da pandemia? O que nós podemos fazer? E aí, lá quando eu falei para vocês da pesquisação, é preciso a gente ter um problema para poder fazer uma intervenção e analisar como é que foi essa proposta, o desenvolvimento dessa ação pedagógica. Então, a minha sugestão nesse momento, a minha orientação é que vocês façam o diagnóstico,
para depois agir. Professora, mas o diagnóstico não tem que estar na escola, o processo de ambientação, ele não tem que ser físico, material? Não, pessoal. As coisas não estão acontecendo no virtual, vamos também fazer um diagnóstico, uma ambientação no virtual. Como que seria isso? Eu posso fazer entrevista com gestores, coordenadores, professores, eu posso fazer entrevista com pais de alunos, com alunos, para perceber como que eles estão atuando nesse processo, enfim. A ideia é que vocês façam um estudo de caso e também uma intervenção. Percebe que a pesquisação pode incluir um estudo de caso sem problemas? Então, não há assim uma limitação, é isso ou aquilo. Vocês podem combinar vários tipos e vários procedimentos. Vão fazer um diagnóstico, né? Pode usando qualquer um desses procedimentos, ou a entrevista, análise de documentos, recolha de narrativas, análise de documentos, projeto político pedagógico, regimento escolar, orientação curricular, sistema de ensino. Com certeza tem documentos reguladores para esse momento da pandemia. Vamos tentar descobrir tudo. Vamos pegar um professor X de uma escola X e tentar verificar como ele está acompanhando. Podemos também fazer observação das aulas virtuais, como que estão acontecendo o WhatsApp, Google Meet. Enfim, são vários mecanismos e procedimentos para tentar investigar e encontrar uma solução. E eu percebi, professora, que eu posso trazer, e aí é o segundo momento, o que nós podemos fazer de proposta. Eu posso trazer eu quero fazer um videoaula para auxiliar no ensino de determinado conteúdo. Eu quero fazer um experimento, pronto, um experimento simples, você pode fazer um videoaula e pedir para o aluno fazer um experimento, gravar e mandar para vocês. É muito interessante que o processo de intervenção de vocês não seja perspectivado na metodologia tradicional. Eu vou dar uma série de suportes para vocês, de indicações para que vocês coloquem o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem, que ele seja o protagonista da sua aprendizagem. Não dá para fazer a mesma coisa. Então, para esses dois momentos, do diagnóstico e da intervenção, vocês precisam ler a respeito para fazer um bom projeto, para fazer uma boa proposta de ação pedagógica, porque senão vocês vão continuar do mesmo jeito, simplesmente reproduzindo. Para dar o suporte maior, eu vou trazer para vocês algumas propostas de sugestões de vídeos e leituras, todas estarão hospedadas no Centro de Educação Rosa de Saberes. Eu trago alguns textos do José Moran, que está escrito Murim, não está correto, é Moran. Eu trago também alguns vídeos da Lília Best, que ela trabalha bastante com José Moran. Por que o José Moran? José Moran hoje tem sido uma referência, porque ele já discutia isso há muito tempo. Ensino virtual, o uso das tecnologias, ensino híbrido, agregando o presencial com a EAD, ele é realmente uma referência boa nesse momento. Nós temos todo o material dos ciclos e seminários temáticos, eu vou passar tudo isso aqui para vocês. Nós temos o material produzido por mim e pela Patrícia sobre as metodologias ativas, práticas de avaliação, nessa perspectiva de metodologias ativas. Tem esse livro, eu penso que vocês têm que comprar pelo menos um livro, né? Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Ele dá um monte de sugestão para o trabalho usando as tecnologias, trabalhar o processo de ensino-aprendizagem usando as tecnologias. Eu espero, pessoal, ter contribuído com vocês, que vocês possam fazer bom uso e que vocês sejam futuros professores e investigadores da própria prática. Muito obrigada, com muito carinho.